Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. E aqui ao meu lado, a Ieda Chaves, que é deputada estadual, primeira-dama de Porto Velho e, olha, mulher com mais votos na Assembleia de Rondônia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar um pouquinho dos projetos, do trabalho dela, da atuação e da decisão de entrar na política. Eu queria começar por aí. Você é formada em odontologia, depois foi para a área da educação. Como é que surgiu a decisão de quero ser deputada, quero entrar na política? O que te motivou? Eu acho que assim, a minha trajetória, ela é longa, né? Me formei muito jovem, com 22 anos eu já me formei em odontologia, fiz mestrado na UNB, né? Enfim, tive toda uma carreira por 10 anos na odontologia. Mas a vida às vezes vai nos levando para outro caminho, né? Depois me casei, meu marido era promotor de justiça, a gente começou esse empreendimento na área educacional em Rondônia, Acre e Mato Grosso, e um dos dois tinha que abrir mão da sua profissão. No caso, eu na odontologia, ele no Ministério Público, acabou que eu abri mão da odontologia para ficar à frente dos negócios. Os negócios, graças a Deus, cresceram e foram 5 faculdades presenciais que a gente ficou à frente, né, com muitos colaboradores, a gente chegou a ter 1.300 colaboradores trabalhando conosco. Depois de muitos anos, tivemos a oportunidade de vender as empresas e foi para o Grupo Edux da Estácio, né, que virou o Grupo Edux Educacional. Vendemos os prédios, vendemos o negócio, os prédios ficaram alugados para essa empresa. E eu já estava com uma atuação bem forte em ação social como primeira-dama. Porque como eu tinha 5 faculdades, cada uma em uma cidade e até em estados diferentes, eu já tinha muita habilidade em delegar. Né? Então, eu já consegui também fazer essa ação social, juntamente com muitos voluntários, inclusive, lá em Porto Velho, em ação social, mas sem nenhuma pretensão política. Aí as pessoas até muito antes já me convidavam, venha para a política, venha se candidatar. Eu não, gente, eu prefiro os bastidores, eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas acabou que chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão. Então, como eu já tinha, meus filhos já são adultos, eu já tinha uma situação onde eu teria tempo de dedicar à política. E por que eu tomei essa decisão, da qual eu não me arrependo, e é o maior legado que eu gostaria de deixar, que é incentivar outras mulheres para entrar na política. Veja, lá em Rondônia, nós tínhamos apenas 2 mulheres na legislatura passada, hoje somos 5. Então já é um avanço, mas somos 24 deputados. Então ainda falta um equilíbrio, né? Então eu acho que não é sobre você ser mais que o homem. Eu acho que é porque ser igual mesmo. Porque as mulheres, muitas vezes, acho que as pessoas confundem um pouco a questão do feminismo. Eu acho que assim, você não tem que ser mais que o homem. A gente quer o nosso espaço. Nós podemos fazer tudo que os homens fazem. Agora, lógico que a gente tem uma sensibilidade diferente do homem. E é bom que seja assim, né? Então, se nós temos homens e mulheres num equilíbrio, né? Não precisa ser igual, mas que seja 60-40, tanto para um lado como para o outro, pode ser 60 de homem ou 60 de mulher, enfim. Eu acho que a gente consegue ter um equilíbrio maior e as decisões, com certeza, vão ser tomadas de uma forma que vai favorecer muito todo o povo, né? Homens, mulheres, crianças, idosos. E o que a tua experiência na iniciativa privada te trouxe para hoje, para a vida pública, para o teu dia a dia? Então, são setores bastante diferentes, mas que, na verdade, são lições que a gente aprende a trabalhar, lidar com pessoas, né, que você fazer acontecer. Então, para que eu faça um projeto de lei, para que a gente trabalhe, que é a atuação do parlamentar, né? Tanto como legislar, como fiscalizar o governo. Então, com isso, com essa experiência que eu já vinha de liderando pessoas, a gente tem que ir lá na comunidade, a gente tem que ouvir o que as pessoas querem, a gente tem que saber qual que é a necessidade maior e trazer isso para a discussão, né? Primeiramente lá no local, depois com uma equipe e depois que a gente faça isso acontecer de uma forma que vai favorecer, porque a política, infelizmente, está muito desacreditada, né? Então, eu acho assim, alguém me falou isso, tá? Não é meu, eu não me lembro, com alguém que eu conversei recentemente, me lembrei, com um desembargador lá de Rondônia, que a gente criminalizou a política,
mas na verdade não é a política é boa e ela tem que ser boa, né? A gente transforma através da política, mas a gente tem que criminalizar quem faz as coisas erradas, que são alguns políticos. Temos bons políticos e precisamos de cada vez mais pessoas do bem, pessoas que querem a boa política, pessoas que precisam, quer dizer, nós precisamos da boa política. Para a gente fazer a transformação que o Brasil precisa, nós precisamos da boa política, portanto, de bons políticos. E se as pessoas do bem, as pessoas que querem fazer essa transformação não se colocar à disposição, a gente não vai conseguir transformar, porque alguém vai. E pode não ser quem a gente queira, pode não ser pessoas que tenham bons princípios, que estejam lá realmente para fazer a diferença na vida do povo brasileiro, né? Aí a gente ouvindo você falar, a gente entende cada vez mais que competência não tem gênero. Se a pessoa é boa, se a pessoa está bem intencionada, se é competente, se sabe lidar com política, com a iniciativa privada, na forma de gerir uma empresa, na forma de lidar com a população, com as demandas da população, eu acho que é a chave do sucesso. Agora, você como mulher, já sofreu machismo? Perguntar isso é até redundante, né? Já sofreu machismo? Que machismo você sofreu durante a tua carreira, tanto na iniciativa privada como na vida pública? Qual foi o machismo que mais te marcou, Ieda? Então, eu acho que assim, foram muitos desafios que eu tive que vencer, né? E na minha geração, o que acontece? A gente sofria machismo diariamente e o que é pior, a gente não percebia. Por isso que é muito importante a gente falar sobre machismo, a gente falar sobre empoderamento da mulher, a gente falar de onde a gente pode chegar e que a gente pode chegar. Porque, para você ter uma ideia, eu acho que o machismo, assim, o que mais me marcou foi quando eu me formei com 22 anos e eu estava no meu consultório trabalhando, eu tinha meu consultório, mas também prestava serviço numa clínica lá no Paraná, em Curitiba, e entrou um senhor e me viu e falou assim, eu não vou ser atendido por essa menina, porque deve estar ainda no primeiro ano de faculdade, e assim, por ser mulher, por ser jovem, então assim, já foi, de certa forma, talvez se fosse um jovem homem, talvez não tivesse tido esse tipo de preconceito. Na época eu não vi como um machismo, né, vi como um preconceito a mim, né, por eu ser jovem, mas isso em muitas situações aconteceram e acontece ainda, das pessoas te subestimar porque você é mulher. E eu sempre estive em lugares, como eu era presidente da empresa, né? Então, eu ia em muitos eventos onde tinha os CEOs das grandes empresas de educação e não raro tinha só eu de mulher ou 10 homens, 2 mulheres e assim a vida toda. Então as mulheres ainda ocupam pouco espaço de poder, principalmente na política. Eu faço parte do Parlamento Amazônico e a gente faz encontros mensais e se olhar na minha rede social e olhar as fotos vai ver lá um monte de homem. Dá para contar 1, 2, 5, 6 mulheres e o resto todo homem. Então, gente, mulheres, né? Pensem sobre, porque se a gente não se colocar à disposição, a gente vai sempre também só estar reclamando. A gente não vai fazer parte dessa mudança. Então, por isso que é muito importante que as mulheres participem e que tenham essa coragem e que acreditem em si, porque a gente pode estar na política, a gente pode ocupar qualquer espaço de poder e eu tenho certeza que a gente tem capacidade para isso. E a lição que fica para as futuras gerações, uma menininha que olha um parlamento, uma Assembleia Legislativa e só vê um homem lá sentado tomando decisão, cuidando do Estado, fala, nossa, não tem lugar para mim mesmo, né? Por isso que é tão importante esse teu papel. E assim, eu aprovei, né, o projeto de lei que eu fiz lá em Porto Velho, na Assembleia, que se chama a Assembleia na Escola. Então a ideia é a Assembleia ir até esses jovens, que a gente dê palestra e também simular uma sessão onde lá dentro dentro dessa escola, você pode encontrar lideranças políticas no futuro, tanto homens como mulheres, porque muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles nem sabem o que um parlamentar faz, né? Então, assim, é muito importante que a gente leve isso para a nossa sociedade, que a gente comece das crianças, né, de uma forma mais lúdica, depois os adolescentes, e que lá dentro eles vão começar, sempre tem uma maior liderança, né? Nem todo mundo precisa fazer igual, mas assim, é muito importante que todos saibam dos seus direitos e principalmente, gente, dos seus deveres também, porque a gente hoje fala muito em direito, mas a gente tem muitos deveres para com a sociedade, para com o Estado, com o nosso país. Nós temos muitos deveres e é muito
muito importante que a gente conheça, que a gente saiba e que depois a gente exerça, né? Esse poder que a gente tem, que às vezes a gente nem sabe. Agora, deputada, você tem um projeto que é muito interessante, que acredito que tenha muito carinho nele, que é o Criando Laços, que ajudou e ajuda muito as famílias. Fala um pouquinho dele. Então, Criando Laços foi justamente quando eu comecei a fazer ação social voluntária e a gente às vezes precisava de fazer alguns eventos ou a gente também pedia para empresários e graças a Deus eu tenho muitos bons amigos empresários. Uma rede parceira muito boa, uma corrente do bem, eu digo que todos sempre me ajudaram muito. A gente pensou, bom, vamos criar laços, né? Criar laços com os idosos, com os adolescentes. E na pandemia, né, que vocês tiveram uma atuação muito marcante. Na pandemia, nós conseguimos entregar aí mais de 20 mil cestas básicas sem R$1 de dinheiro público, totalmente trabalhando, fazendo ação. Eu fui, e olha, eu não peguei Covid, graças a Deus, tomei todos os cuidados, tomei vacina, mas eu não parei. Eu fiquei um mês parada pensando, e agora, né? Eu acho que todo mundo teve essa mesma reação. Mas quando a gente viu que não sabia quando que ia acabar, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Então foi quando eu comecei. Eu não gosto muito de trabalhar apenas com cesta básica, eu gosto de trabalhar de uma forma onde a gente possa levar projetos onde aquela região, seja uma associação, seja, sei lá, pessoas ali, lideranças de bairro, que a gente possa levar algo que possa criar uma renda definitiva ali, né, para aquelas pessoas, para que elas também tenham dignidade de se sustentar com o seu próprio trabalho e não apenas recebendo cestas básicas. Mas naquele momento da pandemia, tem muitas pessoas que trabalhavam como ambulantes, se não tem ninguém na rua, como é que vai vender, né? São coisas que a gente nem imaginava. Por exemplo, quem fazia transporte escolar privado. Então, são pessoas que tinham o seu veículo, que trabalhava diretamente dirigindo, e aí? Agora, eu imagino que um setor que tenha sofrido muito durante a pandemia foi o turismo, né? Pouca gente sabe, mas o turismo, gente, é comida na mesa, é empregabilidade, é renda do cidadão. E agora a gente tem esse setor completamente retomado, Porto Velho cheio de belezas naturais, referência em sustentabilidade. Para quem nunca foi a Porto Velho, o que você recomenda? Olha, tem que ir a tal lugar, não pode deixar de conhecer tal lugar. O que você tem aí para recomendar? Então, primeiro eu acho que por estarmos na Amazônia, né? Então a gente tem um apelo da nossa floresta que é linda, que é maravilhosa mesmo, os nossos lagos, os rios, a gente tem, assim, para quem nunca teve a oportunidade, acho que vale muito a pena. Nós temos hotéis de selva, né? Nós temos uma reserva, essa reserva é uma reserva, inclusive, federal, mas é uma reserva que tem todo um controle para entrar, mas que Porto Velho está cuidando disso, que é a reserva do Cuniã, onde você tem a oportunidade de, além de passar por lugares muito lindos, porque só chega de barco, é bem restrito mesmo ficar. Mas assim, o lago é lindo, a cor da água é linda, dá para ver a diferença quando sai do Rio Madeira e entra para o Lago do Cuniã, dá para ver assim, a diferença da água. Lá a gente tem jacarés imensos, gente, porque é uma área protegida, e assim, jacaré, revoada de pássaros, sabe? Tem boto. Então, assim, é um lugar muito lindo, assim, é um lugar realmente para quem gosta desse contato com a natureza, vale muito a pena conhecer, e não é conhecido, né? Não é algo que se fala em nível de Brasil, mas eu acho que vale a pena pesquisar. Hoje já existe um site, né, da Prefeitura de Porto Velho, que tem todas essas dicas do que ver, né? Na cidade de Porto Velho é uma cidade que não diria que seria uma cidade para ter um atrativo turístico pela cidade. Nós temos o complexo da Madeira Mamoré, que foi totalmente restaurado, que está lindo, que faz parte da nossa história, da história do Brasil, né? Essa construção da estrada de ferro, que é onde se perdeu muitas vidas, mas tem que preservar, porque faz parte da história. Mas eu acho que o apelo de nós estarmos na região amazônica vale muito a pena chegar por Porto Velho, que vocês vão ser muito bem acolhidos.